Então, boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui para o evento Revistas em Diálogo. É um primeiro momento de uma série, de pequenos eventos sobre revistas, né? Eu agradeço a presença de todos, especialmente da professora Odile, que foi quem teve essa ideia inicial de falarmos sobre as revistas, como, por quê, onde a gente publica, né? E então, a Odile, eu vou apresentá-los. Os nossos três palestrantes de hoje são a professora Odile Cisneros, que é da Universidade de Alberta, no Canadá. Ela está como professora visitante na pós-graduação em Estudos da Tradução desde o ano passado. Infelizmente está indo embora, o seu contrato está acabando, porque ela tem que retornar à sua universidade. É uma pena que a gente tenha tido a interrupção das atividades presenciais, em função, obviamente, da Covid-19, mas estamos agora aqui reunidos, né, com ela, fazendo esse pequeno evento, e a professora Odile vai nos falar, então, depois sobre a Revista Canadense de Estudos Hispânicos, que ela é a editora-chefe dessa revista. Na sequência, vamos ter o Jair Zandoná, que é o nosso colega aqui da UFSC, que fez doutorado em literatura, atualmente é pós-doutorando, né, Jair, na literatura, e ele é um dos editores da revista Anuário de Literatura, que é vinculada à pós-graduação em literatura da UFSC. E depois eu vou passar a palavra, então, à Vássia, que é doutoranda em estudos da tradução e uma das coeditoras da revista Corpus, também vinculada à pós-graduação em estudos da tradução, mas principalmente ao curso de artes da UFSC, né? Foi idealizada pela Dirce Walter do Amarante e pelo Sérgio Medeiros. Então, eu passaria já a palavra para a Odile. A nossa ideia é que os apresentadores falem, né? A Odile, o Jair e depois a Vássia, e ao final da apresentação deles, a gente abre para as perguntas. Ok? Então, eu passo para a Odile e vou, só um minutinho, Odile, vou te colocar aqui como anfitriã, agora para você poder exibir a sua apresentação. Ótimo. Bom, boa tarde a todos e todas. Muito obrigada à professora Andreia e também à professora Dirce Walter do Amarante, que me convidaram aqui para fazer esse estado aqui de professora visitante. Apesar da pandemia, tem sido uma experiência incrível, então quero agradecer. Também quero agradecer à professora Isabela Drozdowska, que também me convidou para uma live, então começou essa ideia de fazer essas lives. E também quero, saudar os meus co-apresentadores, o Jair Zandoná, que eu não conheço em pessoa, e a Vássia Silveira, que se tiver boa sorte de conhecer, justo antes da pandemia começar. Tá, então, essa apresentação, na verdade, a minha ideia é dar algumas dicas, né, para quem está se iniciando, né, no processo da publicação, e porque pode ser um processo bastante complexo, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, e eu agora vou mudar para apresentar umas slides que eu tenho, então eu acho que eu vou desaparecer aqui da tela, eu vou sumir e vai aparecer só aqui meu não é um é uma espécie de PowerPoint, né? Então, eu espero que dê certo, se não der certo, vocês me avisam. Então, aqui vou fazer share screen, e isso aí, tá? Então, vamos lá. Ok. Está certo? Tá conseguindo ver? Sim? Sim. Tudo certo? Ok. Ótimo. Então,
como a professora Andrea já falou, meu nome é Odile Cisneros e eu sou professora na Universidade de Alberta, no Canadá. E agora estou aqui como professora visitante na pós-graduação em Estudos da Tradução. E eu sou a diretora, né, da Revista Canadiense de Estudos Hispânicos, que é uma revista científica do Canadá em estudos hispânicos. Vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, então, o roteiro da minha apresentação, na verdade, é uma espécie de oficina, é bastante prático, né? E eu vou falar sobre a publicação em geral, publicar ou não publicar, vantagens e desvantagens, o que publicar, um pouco sobre o que constitui, especialmente artigos científicos, né? Quando publicar, onde, como escolher revistas, porque tem muitas revistas, só um pouquinho sobre o perfil da nossa revista, a Revista Canadiense Estudos Hispânicos, e depois sobre o processo de publicação, tá? É muito complexo, muito material, então, na verdade, eu simplifiquei uma apresentação que seria de uns 20, 30 minutos para uns 12, 15 minutos, né? Então, vamos lá. Então, primeiro, talvez pareça óbvio que publicar, obviamente, é maravilhoso e uma vantagem, né? Mas tem suas vantagens e tem suas desvantagens. Então, eu vou começar primeiro pelas vantagens, né? Obviamente que as vantagens têm a ver com o nosso desempenho, né? Que muitas vezes o mercado acadêmico exige cada vez mais, e se nós estamos nos candidatando, né, para bolsas ou para vagas de ensino, para muitas coisas, é bom ter publicações, né? E você vai criando, né, seu currículo. E também, obviamente, nós somos estudiosos, então a publicação ela faz parte, né, do nosso trabalho, é uma conquista acadêmica, e publicar na pós-graduação é um primeiro passo, né, para esse processo de profissionalização. Agora, também tem desvantagens, né? Tem o problema que publicar é uma coisa que exige muito tempo, muita energia, né? E se você agora é estudante, né, que está trabalhando na sua dissertação de mestrado, no doutorado, então ficar muito ligado na publicação pode te extrair dessa tese, desses estudos que devem ser, né, a sua tarefa principal. Então temos que ter cuidado com isso também. Outra coisa também é que publicar justamente é publicidade, né? Quando você publica uma coisa, um artigo, qualquer coisa, ele fica fora do seu controle. Ele já é público, né? Então, não há como remover isso da publicidade. Então, daí, você tem que... Se o artigo é bom, é ótimo, porque é boa publicidade. Mas se o artigo é mais ou menos, né? Aí, às vezes, você quer meio que escondê-lo, mas não dá. Então, é simplesmente para ter isso em conta, né? Na decisão de você publicar. Vamos falar. Então, o que publicar em um seguinte ponto aqui e a decisão, então, tem que se basear em certos critérios, né? Primeiro, obviamente, nós publicamos pesquisa que é original, que é inédita, né? E que contribui alguma coisa de novo para o nosso campo. Isso é muito importante. Por exemplo, todos os estudantes estão elaborando pesquisa, estão fazendo pesquisa na tese de doutorado ou na dissertação de mestrado, então se assume que é uma pesquisa original. Mas uma questão é a seguinte, às vezes você pode pegar um artigo, né, pode pegar um capítulo da tese e transformá-lo num artigo. Mas você não vai querer, se você vai querer publicar sua tese de doutorado como livro, então não compensa você ir publicando todo aos pouquinhos, né? Porque aí já não fica original, né? Então, é importante pensar se a tese vai funcionar ou não como um livro ou se é melhor publicá-la como artigos separados, né? Outras opções seriam comunicações de congresso já retrabalhadas, e dependendo da revista, por exemplo, aqui no programa de pós-graduação em estudos da tradução, temos também traduções com, sem comentário, entrevistas, isso tudo, né? Agora, eu vou me concentrar mais especificamente no artigo, um artigo acadêmico. Artigo acadêmico, a gente não trabalha no vazio, né? Não trabalhamos num campo onde há uma bibliografia, onde há outros estudiosos, então nós temos que estabelecer um diálogo. Seu artigo tem que estar em diálogo com o campo, com a bibliografia que existe,
e tem que ter uma proposta original e inovadora. Também tem que ter uma tese que é sólida, que está apoiada numa estrutura teórica. Também a escrita deve ser do mais alto nível acadêmico, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, mas é super importante, né? Cuidar todos esses aspectos. Bom, então, a seguinte pergunta é quando publicar, né? No começo ou no fim de um programa de pós-graduação? Quando a gente começa um programa de pós-graduação, é meio complicado, porque, obviamente, ainda não conhecemos bem o campo, talvez não temos ainda material realmente para publicar, então tem que esperar um pouquinho, né, para realmente conhecer e poder fazer essa contribuição. Mas também, se a gente, para o momento da graduação, que já quer ter, quando vai se apresentar, digamos, para alguma vaga ou para alguma bolsa de pós-doutorado, quer ter já algumas publicações, tem que começar um pouquinho antes, né? Então, eu tenho que admitir aqui participantes, desculpa. Isso. Isso, já está entrando aqui. Ok. Obrigada. Eu ia te avisar, Odile. Obrigada. Obrigada. Então, no começo, realmente, como falei, é meio complicado, mas sempre, mais ou menos, uma publicação pode demorar digamos, 6 meses até 3 anos, né? Então, é um processo longo. Então, se você quer ter uma publicação, tem que começar 1 ano antes, pelo menos, né? Para ter essa publicação, porque tem outras coisas que estão fora do nosso controle. E eu, como diretora dessa revista, posso falar que o cronograma da nossa revista está meio atrasado, então esse é o problema, né? Tem as questões, né, da avaliação, que isso demora bastante, né? Então, agora, eu quero também fazer uma ressalva aqui. Eu estou falando realmente aqui sobre o contexto da América do Norte. Então, talvez no Brasil é diferente, mas eu estou apresentando, digamos, a minha experiência. E isso, talvez, os meus co-apresentadores, eles podem fazer outros comentários a respeito disso. Então, vamos lá. Seguinte ponto, onde publicar, né? Agora, você, para decidir onde publicar, tem que se fazer certas perguntas a respeito do seu trabalho. Primeiro, qual o público ideal do meu artigo, do meu trabalho? Quais são as associações, organizações profissionais na minha área? O material que eu estou citando no meu artigo, onde que ele foi publicado? Será que o meu artigo pode ser publicado no mesmo lugar? Onde se publicam artigos de tópicos semelhantes? Então, isso tudo já começa a te dar uma ideia da revista que você pode começar a considerar. Já quando você tem uma escolha, digamos, de várias revistas, você já pode fazer uma escolha mais específica, né? Pesquisar essas revistas, ver quem são os membros do conselho, que autores foram publicados, qual a metodologia dessa revista, fatores de impacto, que é uma coisa que agora está sendo mais e mais badalada e mais importante. São coisas que você pode, digamos, pesquisar na Google Scholar, né, e em outros lugares como a Scopus, né, que são várias bases de dados que você pode procurar, né, se essa revista tem esse impacto ou não. Indexação é muito importante, né, porque se essa revista não vai chegar nas bases de dados, então o seu trabalho não vai ter a mesma disseminação. Então isso é importante, ver onde que ela aparece, se aparece em bases de dados, né, grandes que vão ajudar seu trabalho a atingir um público maior. Também você pode falar com especialistas para eles te dar uma ideia do nível dessa revista. E muitas vezes revistas novas você vai ter uma chance maior, né, de publicar, porque elas estão procurando trabalho, né, do que revistas já mais estabelecidas, né? Agora, vou falar super rápido aqui da nossa revista, que é uma revista de estudos hispânicos, como já falamos. Vocês podem procurar pela internet na rceh.ca, né, que é o site da nossa revista. E ela é a revista dos hispanistas no Canadá. Nós publicamos sobre língua, literatura, cinema, história cultural, todo o mundo hispânico. E publicamos em inglês, em espanhol, em francês e supostamente em línguas hispânicas também. Ainda não chegou um artigo em galego, mas nós temos essa ideia, em algum momento, talvez, publicar também. Nós publicamos 3 números por ano
e temos resenhas. Agora, as resenhas não é uma questão, não é uma questão aberta, né? As resenhas são sempre se encomenda, né? Não é uma questão de você não pode submeter, digamos, uma resenha. Então, essa é uma revista que já está aqui 40 anos, né? Então, somos uma revista bastante estabelecida e somos bastante rigorosos, né, na questão da escolha de artigos. Publicamos, provavelmente, recebemos uns 100 artigos por ano e publicamos uns 30, mais ou menos. Isso inclui um número também, que é um número monográfico, né? Tá, então, agora eu vou falar bem rapidinho sobre o processo da publicação. Primeiramente, né, é a preparação do seu artigo, né, que você tem que, obviamente, pesquisar quais são as normas da revista. Muito importante também o limite de palavras, né? Se uma revista tem um limite, digamos, de 10 mil palavras e você manda um artigo de 15 mil palavras, o editor vai falar, desculpa, não vou nem ler, né? Eu vou devolver para você porque está fora do limite. Então, coisas assim, muito importante você ficar ligado nisso. Por exemplo, também outras coisas são se você está enviando um artigo de linguística para uma revista que é de literatura, obviamente não é o melhor lugar. Depois, coisas específicas também, como o formato de citações, de notas, as normas, né, as normas bibliográficas. E tudo isso, hoje em dia temos muitos programas que ajudam com isso. RefWorks, não sei aqui se vocês conhecem bom, eu não uso muito, mas eu uso mais o RefWorks, mas tem outros como EndNote, né? E esses programas que poupam muito tempo. Também você pode dar seu artigo para ler, para seu orientador, para um colega te dar algumas dicas, né? Antes de você enviar. Agora, também existe uma ética do envio, que isso é muito importante, porque há pessoas que não sabem disso. Você tem que enviar seu artigo só para uma revista só, por vez. Então, se ele está sendo avaliado numa revista, você não pode mandar ao mesmo tempo para outra revista. Isso tem que ficar claro. Agora, o que acontece após o envio? Seu artigo é recebido, ele é o que eu vou fazer aqui, em lugar de falar aqui, eu vou pular aqui para esse fluxograma, porque o fluxograma ele dá assim, uma ideia mais clara do que acontece. Ele está em inglês, mas obviamente eu espero que consigam aqui acompanhar. Você envia seu artigo, aqui nessa primeira fase, vocês conseguem ver o meu cursor ali ou não? Consegue ver? Sim. Sim. Tá, então primeiro você envia o artigo, depois ele é avaliado pelo editor em chefe, pelo diretor, para ver se ele vai ser enviado ou não vai ser enviado para revisão, né? Agora, a revisão é o que chamamos por pares cegos, quer dizer que ninguém vai saber quem você é como autor e os revisores, os avaliadores, eles não sabem, você não sabe quem eles são e eles não sabem quem você, porque isso tudo vai garantir que seja um processo realmente objetivo, né? Que vai ser baseado nos méritos do artigo. Agora, se ele que não é considerado que pode ser enviado para os avaliadores, ele é rejeitado. Se ele é considerado que pode ser avaliado, então é enviado para pelo menos 2, na nossa revista fazemos 2, às vezes 3, né? E depois a gente recebe os relatórios e aí o editor ele considera os relatórios e decide se ele vai ou não vai para a publicação. Se não vai para a publicação, não é recomendado pelos avaliadores, então ele é rejeitado. Depois, se ele tem méritos para a publicação, tem duas opções. Seja que ele é aceito tal qual, ou ele é aceito com revisões, que é o caso mais comum, né? Então, você vai ter que fazer as revisões e depois submeter novamente o artigo, que novamente seja ou é avaliado pelos mesmos leitores, ou é avaliado pelo conselho, ou é avaliado pelo editor. E daí já recebe você uma resposta definitiva que deu certo ou não deu certo. Agora, não se desanime, né? Porque se você... obviamente, se o artigo não for aceito na primeira, digamos, tentativa, isso não quer dizer que você não vai pegar esses relatórios e retrabalhar e poder fazer um artigo melhor. Então,
Esses relatórios, eles são relatórios especialistas, então você tem que levar isso, digamos, em conta na sua revisão. E, em princípio, bom, eu acho que é basicamente isso. Aqui tem outros recursos, outras fontes que vocês podem consultar. E, além disso, muita sorte, então, nesse processo aí da avaliação, da publicação. Então, isso eu queria falar, e como eu passo agora para o Jair. Eu vou falar. Chile, você pode aceitar pessoas. Tem participantes querendo entrar. Isso, chegaram aqui, ó. Então. Obrigada, Odile, pela explicação. Foi bastante sucinta e rápida. Depois a gente pode, na discussão, ampliar também a discussão e desmembrar um pouco a tua fala. Ótimo. Então, passemos agora ao Jair Zandoná, que vai falar um pouquinho da experiência dele com a revista Anuário de Literatura. Isso. Só... estão me vendo e me ouvindo? Sim. Tá, obrigado. Obrigado, Odile, muito instigante a sua fala, bastante pertinente e vai ao encontro do que eu vou falar a partir da nossa prática editorial na Anuário. Eu quero imensamente agradecer a Andrea pelo convite, a Isabela também pelo contato, para nós podermos falar da Anuário que existe desde a década de 90. Eu já logo vou passar, inclusive, esqueci de fazer isso, ao início da apresentação, para, enfim, a gente começar. E eu não poderia deixar de mencionar também as colegas que fazem parte da equipe. A professora Tânia Ramos, que imagino que estejamos assistindo também, que é editora-gerente, a Bianca Rosina Matia, a Daniela Stoll, também a Isabela Parente, o Elton da Silva Rodrigues, e eu, que somos, então, da comissão editorial. Todas são alunas do programa de pós-graduação em literatura. Atualmente, eu estou realizando estágio no programa de pós-graduação em linguística. Só para situar. E... para pensar um pouco com relação a este fazer editorial que parte de um trabalho bastante colaborativo, que envolve tanto os estudantes da pós-graduação, que quando vão terminando o seu curso também vão possibilitando a entrada de outras colegas. A Anuário tem esse perfil, digamos assim, que por demandar este trabalho e este fazer científico, ele é também igualmente colaborativo. Essa pequena citação, que é de 2016, ainda é de um trabalho resultante da Bianca, quando ela estava na graduação em letras e foi uma das bolsistas de editoração do tempo em que a ABU tinha esse edital específico. Então, da importância deste envolvimento institucional para viabilizar uma revista acadêmica como a Anuário e outras. Como eu falei antes, a Anuário e o seu nome ainda mantém essa tradição ou essa herança de ser publicada anualmente. Ela teve esse formato até 2003,
e foi idealizado, entre outras pessoas, pelo professor Walter Carlos Costa, que é atualmente o professor da PEGET. Talvez depois a Andrea me corrija, mas salvo engano seja isso. Junto com o Alquimar e outros alunos e alunas que eram do programa naquele momento. Depois de 2003, teve um intervalo de descontinuidade, retomando a publicação em 2007, 2007.2, que é quando passa a ser em formato digital. Inclusive, eu gosto muito de falar da Anuário, pensar ela como a primeira revista que foi digitalizada e incluída no portal de periódicos. Então, o retorno da Anuário coincide com a implementação do portal de periódicos da UFSC até 2020. Eu vou falar muito rapidamente, porque eu não quero também me alongar, mas o que significa, considerando também, claro, o que a Odile mencionou sobre os cuidados editoriais e de submissão, como nós lidamos com os artigos que a gente recebe e o que nós fomos incluindo e incorporando a partir da publicação semestral no portal de periódicos, como, por exemplo, a avaliação duplo cega no sistema, o tempo médio de avaliação, a implementação do DOI, que foi em 2012, e agora, mais recentemente, a inclusão do Work ID, da nota de autoria, e também para pensar a questão de acessibilidade, de tornar a revista acessível, além do formato em PDF-A, nós publicamos versão EPUB já há alguns anos. Nós temos recebido mais ou menos umas em 2017 70, 2018 50, em 2019 107 e em 2020 até o momento 70 submissões por ano, tendo uma publicação média de entre 25 e 27 artigos por ano, como são 2 números por ano. E isso, fazendo uma leitura, porque eu fazia já algum tempo que eu não olhava para anuário para pensar assim, me parece que as chamadas temáticas que nós lançamos, especialmente entre 2019 e 2020, contribuíram para que nós recebêssemos mais trabalhos para avaliar, todos envolvendo a área de literatura, porque quando nós fazemos a análise dos originais, ou dos textos que a gente recebe, investigamos se é original, se está alinhado ao foco e o escopo da revista, para então encaminhar para a avaliação dupla cega. Que ultimamente tem sido realmente mais para que 2 ou 2 avaliadoras. Até porque é uma questão que nós estávamos conversando da Anuário esta semana, que é muito difícil uma especialista dedicar o seu tempo ou responder para fazer a avaliação. Então, um texto avaliado, que no anuário o ideal é até 4 meses, mas normalmente demoram 6 meses, é esse fluxo de conseguir o retorno de avaliação de pareceristas externos. É um comprometimento que envolve toda a equipe. E também recebemos, além dos artigos, entrevistas, resenhas e traduções.
E é interessante a gente ouvir o que o Gili falou, porque no Brasil nós temos uma tradição de receber resenha de publicações que não são encomenda. Apesar de que na anuário o envio de resenhas é menor do que, por exemplo, na revista Estudos Feministas, onde eu sou editor. Há um microfone aberto e uma criança chorando ao fundo. Desculpe. Enfim, continuando. Me adiantei. E quando a gente considera os artigos que nós recebemos, além da qualidade e da pertinência do original, nós levamos em conta alguns aspectos para pensar as próprias publicações, a diversidade institucional. Então, por ano, nós não publicamos mais do que 30% de autoras da UFSC. Então, nós vamos fazendo vamos articulando e, às vezes, aprovando o artigo para ser publicado de acordo com essa possibilidade de mantermos esses critérios. Os metadados, é muito interessante que os autores normalmente não têm o cuidado de preencher os metadados, que é o que se faz circular o texto. Então, desde o ano passado, nós implementamos isso. Nós não tramitamos o texto antes de os metadados estarem completos, porque são informações importantes para nós considerarmos o texto como um todo. E também as fontes e as referências, que é um trabalho e uma investigação que passa tanto pela editoria, quanto pelos pareceres, e tanto pela diagramação e finalização do original. As referências são muito importantes e é o que vai, assim como a indicação de citações diretas ou indiretas. É um exercício, é um cuidado que nós, como editores, temos que ter antes de publicar, porque assim como o Tilly mencionou, depois que o texto está publicado está, e nós não podemos ter vergonha de ter incluído ou esquecido alguma coisa. E também de restringir as referências e as citações ao que está efetivamente citado. Não é uma tese, a tese ou a dissertação que nós incluímos um aporte bibliográfico normalmente maior. Eu já praticamente ultrapassei meu tempo e eu vou então ser bem rápido e sucinto. Nas nossas últimas chamadas, nós estamos incentivando parcerias interinstitucionais. No número 2025.1, que saiu no mês passado, nós tivemos o dossiê Ficções Queer Brasileiras com a Giovana Quinalha Oliveira, que é da UFMS, e o Márcio Berkendorf, aqui da UFSC. E o Poéticas da Voz, que é um dossiê em preparação com a Suzana de Oliveira e a Suzana, daqui da UFSC, e a Suzana Silva da UFAL. Eu já mencionei rapidamente sobre esse, entre os aceites e publicações, mas sistematizo aqui. Convido, então, a todas para acessar os nossos números publicados e as nossas capas muito bonitas. Uma das questões que o Tilly falou, e eu gostaria de retomar, até porque os artigos publicados no anuário que mais são citados são da professora Zaida Nuzarte, que neste mês completou mais um ano desde seu falecimento. Então, eu acho
vale bastante mencionar que o trabalho que ela desenvolveu durante toda a sua trajetória permanece na Anuário, uma revista do programa em que ela fez parte. E também, então, das citações, esses dados são do Google Acadêmico, em 2020, 2019, 2018 e 2017, que é o que eu me centrei. E dos acessos, que nós temos um número de acesso crescente a partir desses relatórios oficiais emitidos pelo portal de periódicos. No de 2020, eu fiz uma contabilização parcial e talvez eu tenha errado. Eu espero que não, mas estamos em torno de 70 mil acessos únicos por ano. Pelo menos em 2019 foi assim. E eu convido a todos que quiserem e tiverem um trabalho para enviar para a chamada Representações da Velhice na Literatura e Outras Artes, as submissões vão até o dia 30/10. Acho que eu falei rápido, mas eu tentei. Eu acho que depois, Jair, obrigada pela tua fala. Claro, o tempo é sempre limitador e limitante, mas depois, com as perguntas, a gente pode ampliar, explorar um pouquinho mais, tá bem? Certo. Eu te agradeço e se você puder passar agora a palavra à Vássia, ou, enfim, a Vássia não precisa ser anfitriã porque ela não vai compartilhar nenhum dado na tela, né? Então, podemos continuar assim, né? Vássia, então, passo a palavra para você. Obrigada, Andréia. Bom, boa tarde a todas e a todos. É um prazer poder estar aqui agora compartilhando esse espaço, né? No meio da pandemia, que trouxe aí para a gente diversos desafios, entre eles esse de estar experimentando novas plataformas, novas formas de interagir, discutir, enfim. Eu vou falar, eu vou manter a toada da Odile e do Jair, vou tentar ser breve também para não exceder o tempo, assim como eles não excederam, né? Então, falando brevemente, a Corpus, como a Andréia já tinha comentado no início, ela é uma revista, quer dizer, ela começou como um jornal, na verdade, um jornal online, né, criado pela Disse Valtriga do Amarante e o Sérgio Medeiros, que são professores da UFSC, com uma proposta inicial de ter um espaço para poder os alunos do curso de artes, os alunos de cênicas também, poderem publicar seus trabalhos, né? Ela foi lançada em 2011, em julho de 2011. Nesse formato, e ela ficou assim até 2019, né? Ou seja, o formato da Corpus anteriormente era um formato que se assemelhava muito a um blog, né? Então, os textos eles eram postados diretamente na página da internet, o que dificultava, por exemplo, para colaboradores, para autores, a referenciação, né? Se você fosse colocar no Lattes, você tinha dificuldade de referenciar porque não tinha paginação, né? Como era blog, então não era paginado, saía sem número, né? E isso é uma dificuldade também porque algumas seções da revista se confundiam com o mesmo link. Então, você tinha um texto publicado e quando você ia referenciar esse texto, você usava um link, mas esse link tinha outro texto abaixo do texto citado, né? Bom, em 2019 foi feita uma proposta aos editores da Corpus, que
que além da Dirce, Valtric do Amarante e do Sérgio Medeiros, tem a professora Aurora Bernardini, da USP, de propor uma mudança, né, nesse formato, né? E foi quando a gente entrou com a Corpus no formato atual, né? Foi feito um novo site, ela está alojada atualmente dentro de páginas da UFSC, mas funciona como uma revista, né? Hoje em dia ela tem o formato digital da edição completa em PDF, né, com um sumário na própria página da revista, com links para PDFs individuais de cada texto que é publicado atualmente pela Corpus, né? Então, o que muda com isso, né? Bom, primeiro, a criação do site, ele facilita a leitura, né? A adoção do PDF também, né? Facilita a leitura, permite que os leitores e leitoras possam, por exemplo, baixar esse PDF, guardar esse PDF, se for de interesse. Tem a questão de poder ter a edição completa e o fundamental que ele permite a referência, né? Você passa a poder indicar no Lattes ou onde houver necessidade o trabalho publicado com páginas, com volume, com edição, e com link, se for o caso. Bom, dito isso muito rapidamente, essa mudança ocorreu em julho do ano passado, né? Nós estamos agora, a Corpus ela publica 3 edições por ano também, e no ano passado nós lançamos mais um especial de dezembro, né? Que foi o especial James Joyce, e para isso foi chamado o Vítor Amaral como editor convidado, né? Bom, quais são, nesse formato, eu acho interessante pensar a Corpus, porque ela se diferencia bastante, tanto da Cadernos de Estudos Hispânicos, que é editada pela Odile, quanto da Anuário, né, que o Jair acabou de comentar. E por que ela se diferencia bastante? Ela é uma revista mais aberta, né? E quando você fala em revista mais aberta, eu vou pegar a fala da Odile e dizer, tem vantagens? Tem, mas tem desvantagens, né? Qual é a vantagem? A vantagem é que, por exemplo, para alunos que estão entrando na pós-graduação e que não tem o percurso de publicação científica, né, que está iniciando isso, esses alunos conseguem ter uma facilidade maior de publicar em Corpus, né? Claro, se o texto enviado estiver dentro do escopo da revista. A desvantagem é que, por ela ser mais aberta, isso significa, por exemplo, que ela não está alojada, por exemplo, no portal de periódicos da UFSC, né? E isso significa que ela não tem a base de dados dela, de referências, não se comparam, nem com a revista editada pela Odile, nem com a revista editada pelo Jair, né? O Jair faz parte da equipe de edição, da Anuário. Bom, se a gente pensar no sistema que desde a década de 90, dentro da academia, é um sistema que cada vez mais é cobrado, que é exatamente essa questão da indexação de periódicos, nisso Corpus perde, né? Porque no momento que ela não está indexada, ela não faz parte de nenhum diretório, seja diretórios particulares ou diretórios abertos, ou ONGs de redes de referência. Os trabalhos que saem em Corpus, eles não têm a mesma visibilidade que revistas que têm redes de indexação, né? Isso é uma questão. Por outro lado, por exemplo, para você fazer parte do portal de periódicos, que é o caso da Anuário, existe uma série de critérios, né? Critérios que levam em consideração, por exemplo, o Qualis, né? Que foi instituído pela
pela CAPES em 1998, se não me engano, né? Então, assim, um periódico para ser incluído dentro do portal de periódicos, ele não pode ter o Qualis inferior a B2, é no mínimo B2, que é o caso da Anuário, né? O Qualis da Anuário é B2. Então, isso é um problema, né? E, além do mais, o portal de periódicos, ele usa o Open Journal System, né? Que é uma ferramenta, né? Um software que acompanha todo o processo de edição e que também delimita, ele tem regras muito claras, por exemplo, a questão da avaliação por pares às cegas, né, que é o caso tanto das revistas da Anuário quanto da Cadernos de Estudos Hispânicos, né? E, fora isso, todo o processo de edição é feito via essa ferramenta, via esse software. Então, o Corpus não faz uso dessa ferramenta, né? Então, esse é um dos motivos que faz com que ela também não esteja dentro do perfil do portal de periódicos, né? Então, isso seria um desafio para Corpus, né? Mas é um desafio que também eu não sei, pelo que a gente discute, acho que a Dice está assistindo aqui, inclusive, eu não sei, ela que deveria estar falando, mas a Dice está assistindo aqui nossa conversa, e a gente já discutiu sobre essa questão da indexação de corpos, e um dos pontos que é levantado pela Dice, pelo Sérgio, e acredito pela Aurora também, é exatamente essa questão de quando você passa a priorizar a indexação, por um lado, claro, você dá uma visibilidade maior para todos os textos que são publicados pelo periódico, né? Você dá esse periódico passa a ter um critério mais rígido de avaliação também, e isso dificultaria, por exemplo, aquele perfil inicial que eu tinha comentado, que é o perfil de alunos que estão entrando na pós-graduação e que não têm intimidade com a escrita acadêmica, né? E com esse processo todo de publicação. Nesse sentido, eu acho que é interessante pensar, talvez até vai uma sugestão para a Andréia, pensar em discussões futuras que entram numa questão também política da educação, né? Porque, por exemplo, quando você pensa que a CAPES, quando ela obriga, e ela obriga, né, seus pesquisadores, um nível de produtividade alto, né, ou seja, você precisa estar publicando o tempo inteiro, né, e isso é um problema que, para quem está iniciando na pós-graduação, é uma dificuldade, porque, por exemplo, para você, ao mesmo tempo que você precisa publicar, né? E é interessante que o seu artigo saia numa revista acadêmica de porte, de um Qualis A1 ou B1, ou, enfim, de uma revista reconhecida no meio acadêmico, científico, né? Esse processo entre você conseguir publicar, entre você escrever seu artigo ser apreciado e ele efetivamente ser publicado, ele pode levar de 1 a 2 anos, né? Então, há uma disparidade, né, nessa questão da necessidade de você estar publicando e das próprias ferramentas que hoje em dia articulam essa rede de publicação dos periódicos, né? Como é o caso do Open Journal System, né? Bom, dito isso, eu acho que outra coisa que se diferencia na Corpus é que a nossa equipe é muito restrita, né? Nós somos basicamente os 4, né? Então, a Aurora Bernardini, Sérgio Medeiros, Dice Valtric e eu.
né? Então, isso significa também uma acumulação de tarefas, né? Porque, evidentemente, que um periódico, seja ele científico ou não, ele demanda uma série de tarefas a serem feitas e que, de forma ideal, teria que ser compartilhada, né? Então, existe uma sobrecarga também de responsabilidades a cada edição de Corpus, né? Bom, por exemplo, uma questão que nós vemos muito na Corpus e que é algo, acho que não fica claro ainda para quem publica. Claro, e quando eu estou falando isso, eu não estou dizendo de pessoas que têm o hábito de publicar em periódicos acadêmicos. Vou me focar, né, nesse perfil de alunos que estão começando esse processo de se formar como pesquisadores, né? A questão, por exemplo, da revisão. Nós recebemos textos que fica visível que seus colaboradores, que seus alunos da pós, não leram, não fizeram a tarefa básica, que é o quê? Uma coisa que a Odílio tinha chamado a atenção. Olhar os escopos da revista, olhar as diretrizes básicas de publicação da revista. Como eu devo enviar meu texto? Que formato meu texto deve estar? A revista publica artigos, publica resenha, como minha resenha deve ser formatada, né? Como minha entrevista deve estar formatada. Então, são cuidados mínimos que a gente percebe na Corpus que ainda há muita falha, né? Inclusive, às vezes, de colaboradores que reincidem na falha, né? Então, é um processo complicado esse, porque como que você vai conseguir atingir o grau de excelência de um artigo de fundo, de uma colaboração de fundo, se você não consegue atentar para esses princípios mínimos de publicação, né? Eu preciso conhecer o periódico onde eu quero publicar. Eu preciso, se eu quiser publicar na anuário, eu preciso conhecer qual é o corpus da anuário, eu preciso conhecer que tipo de artigos, que tipo de texto, qual o formato do texto que a anuário publica, qual o formato de texto que a Caderno de Estudos Hispânicos publica. Então, isso é fundamental. E é uma coisa, é um erro recorrente, né? Então, o que mais que eu poderia falar? Meu tempo já está acabando, eu falo, me atropelo a fala, eu esqueci de marcar aqui, o Andréia. Não sei se a Andréia está me ouvindo. Sim, estou te ouvindo, mas se quiser concluir, daí a gente passa Eu vou para... concluir, então. Então, eu acho que isso é uma questão que para Corpus ainda é um desafio, né? Mas, como eu disse, um desafio que eu não sei se nós queremos vencer, né? Porque vencer esse desafio, quer dizer, indexar Corpus, significa engessar também o seu processo, né? E, bom, só para finalizar, eu queria aproveitar para dizer que existe também eu acho que a Odílio e o Jair depois poderiam retomar isso e fazer comentários com base na experiência de vocês, né? Existe como que eu diria? Existe uma dificuldade também de compreender, por exemplo, quando você fala em revisores de periódico, né? O revisor de um periódico acadêmico, ele não tem o papel que um revisor de texto, né? O revisor de periódico, ele não vai revisar erros gramaticais, ele não revisa pontuação, ele não revisa concordância. Não, o revisor de Alô? Estão ouvindo? Vácia? Acho que a rede dela caiu. Ok. Isso.
Ela congelou ali, para mim está congelada a imagem dela. Problemas da tecnologia. Mas quem sabe podemos esperar ela voltar. Eu vejo aqui que ela desapareceu, acho, Vou ver se ela está... eu acho que vamos aguardar, mas podemos continuar o debate. E se ela pedir para voltar, eu passo a palavra para ela, né? Então, eu agradeço as colocações da Odília, do Jair e da Vássia. Acho que tem muitas coisas aqui que eu anotei, que eu... oi, Vássia, voltou? Voltei. De repente, congelou sua imagem. São as coisas da internet, eu apanhando aqui. Bom, então vou finalizar. Eu acho que existe assim, muitos aspectos ainda a serem falados, né, discutidos, e, como eu disse, o corpo se diferencia bastante. E vou finalizar convidando vocês a conferirem a última edição de Corpos, que eu vou lançar já já. Puxa, teremos um lançamento em concomitância aqui com o evento. Alô, Vássia? Paralisou de novo? Com a cor da página, e ela não está tão colorida, mas foi proposital, porque eu acho que o mundo não está fácil, né? Então é o momento também da gente lembrar que nós estamos passando por um momento atípico, muito complicado, não só no Brasil, mas no mundo todo. E por enquanto é isso, gente. Obrigada. Bom, eu agradeço a participação da Odília, do Jair e da Vássia. É um prazer estar vendo a Tânia conectada, a Tânia Ramos. Bom, temos várias coisas aqui que podemos conversar, dialogar, e meio sem querer, né, a ordem que eu estabeleci de apresentação, a gente veio da revista mais antiga, como a Odília falou, né, a revista que a Odília dirige, né, de estudos hispânicos, é uma das mais importantes do Canadá e tem 40 anos, é isso, Odília? 40... pois é, já bastante. É uma revista bastante sólida, né, me parece, tradicional. Depois Anuário, que também já é sólida e tradicional para o contexto brasileiro. Então, eu lembro sempre do Walter, sim, ele é professor do programa ainda, da pós-graduação em estudos da tradução, Jair, que você perguntou, ele sempre dizia que no Brasil uma revista que ultrapassasse os 5 anos podia se considerar já uma revista consolidada. Então, Anuário é uma revista consolidada. Eu tive também prazer de fazer parte dessa revista quando fui doutoranda na literatura e aprendi um pouquinho sobre edição e sobre revistas trabalhando na Anuário, né? E a Corpus, obviamente, ela nasce com um outro objetivo, né? É uma revista talvez mais experimental, enfim, que não foi pensada para estar dentro desses padrões exigidos atualmente aqui pelos órgãos de fomento, enfim, por essa loucura, a loucura toda, porque a Odília falou que, bom, uma revista boa é aquela também que está na Web of Science hoje, na Scopus, e a minha pergunta é, a tua revista está nessas bases, Odília? Ela está. E o que eu queria falar agora, ela é indexada, né? Nós não fazemos esse trabalho. Mas o que eu queria falar, que eu queria dar uma dica para todos, que eu mandei aí pelo chat, é que muitas vezes, né, existem assim, os universos acadêmicos, embora nós temos temos internet, temos isso tudo, né? Os universos acadêmicos, às vezes, eles estão muito separados, né? Então, o que se publica no Brasil, dificilmente ele vai chegar
até a América do Norte. E às vezes o que se publica na América do Norte, ele dificilmente vai estar indexado aqui no Brasil. Então, cabe a nós, hoje, que fazer essa ponte, né? Então, eu queria convidar todos vocês que tiverem publicações a pensar como fazer esse trabalho, que às vezes é muito difícil, mas individualmente também se pode fazer, né? Existe, eu vou mandar agora pelo chat um link, né? Que isso é, digamos, para as publicações individuais de cada um de vocês. Vocês podem mandar, porque a MLA, que é digamos, base de dados, a maior base de dados, né? Da linguística, bom, é mais literatura, língua, né? Estudos culturais e tradução. A maior base de dados que é consultada na América do Norte, e ela tem também relevância na Europa e tudo, ela vai incluir o seu trabalho, se você mandar. É só você mandar, né? E então, tem que estabelecer esse link. E se eu coloquei aí o link, eu já fiz isso, porque eu falei, não, eu publiquei esse artigo, como que ele não está incluído na sua base de dados, né? Agora, é um trabalho que, o que a gente fala em inglês é very labor intensive, você tem que trabalhar. Mas eu acho que vai chegar um certo momento que eles vão ficar ligados. Ah, sim, essa revista nós temos que indexar, não temos que incluir na nossa base de dados, porque aí ela fica mais completa. Mas cabe a nós fazer esses contatos. Então, eu acho que os artigos da Corpus, eles todos poderiam ser indexados, né, na base de dados, porque essa base de dados não vai dizer, ah, não, tem que ser um artigo assim, essa base de dados inclui muita coisa, né? Então, eu acho que cabe a nós fazer esses digamos, vínculos para poder conectar os nossos mundos acadêmicos que estão conectados virtualmente, mas às vezes intelectualmente estão desconectados, né? Bom, eu acho que sim. Bom, nós temos essa questão dos indexadores. O MLA é, entre aspas, um indexador, né? E onde pode ser, obviamente, onde a gente pode disponibilizar e divulgar o nosso trabalho, mas com a passagem do formato impresso para o formato digital, as revistas, os artigos têm circulado mais, certo? Claro. E são mais conhecidos, né? Então, o formato virtual, ele permite uma maior difusão do que a gente está publicando aqui no Brasil e do que vocês estão publicando no Canadá e assim por diante. O Brasil hoje tem mais ou menos umas 7.000 revistas na área de literatura e linguística, para vocês terem uma ideia. É muita coisa, né? Muita coisa. E algumas sobrevivem, outras não. E uma coisa que a Vássia falou, e eu acho que tem a ver com a realidade também da Anuário, da REF, e que eu queria saber como que é no Canadá, só para a gente traçar paralelos aqui, é que as revistas, elas sobrevivem, pelo menos aqui no Brasil, no nosso contexto, e aquilo que eu conheço, elas sobrevivem graças ao esforço do editor e de uma pequeníssima equipe, né? A Vássia falou, a Corpus dá muito trabalho, a Anuário também dá muito trabalho, a Cadernos de Tradução, onde eu sou editora-chefe, dá muito trabalho. E a gente sobrevive, enquanto revista, graças ao esforço pessoal e individual, nem é da instituição. As revistas, né, elas cumprem um papel importantíssimo para a divulgação do conhecimento, daquilo que está sendo produzido, mas nós, aqui no Brasil, o apoio ele é individual e não institucional. E eu queria saber como que é no Canadá. Sim. E depois eu teria outras coisas, mas é só para a gente traçar um paralelo, para a gente conhecer essa realidade fora do Brasil. A tua universidade, a Universidade Alberta, ela financia, tem um profissional que te ajuda, como é, né? Porque até para a gente inserir no portal de periódicos, a gente precisa, é sempre um trabalho muito trabalhoso e que muitas vezes conta com a boa vontade de um bolsista que nem ganha nada para isso, né? E é pelo interesse, etc. e tal. Né? Então, eu queria saber como que é no Canadá. Sim. Agora, eu vou falar dos dois cenários. Primeiro dos Estados Unidos, talvez, depois do Canadá. Nos Estados Unidos, a maioria das revistas acadêmicas, digamos, científicas, elas estão vinculadas a uma, digamos, a uma editora universitária, muitas delas,
Então, elas já recebem esse, digamos, esse apoio da editora universitária, né, que faz, pode possibilitar esses editores, managing editors, né? Sim. E muitas delas também, muitas dessas revistas, elas são pagas. Então, elas têm assinaturas, são pagas, então a assinatura gera algum tipo de dinheiro para os custos de impressão, para os custos também, mas isso ok. nos E Estados Unidos... nós somos acesso aberto. Exatamente. Então, a nossa revista é um modo híbrido, né? Que nós somos acesso aberto, só o último ano não é acesso aberto. O ano mais recente, os 3 últimos números, eles são por assinatura. Mas o Canadá tem um programa muito bom, que nós recebemos uma bolsa, né? Uma bolsa, digamos, que nós temos que nos candidatar. É um trabalhão. Eu tenho que mandar digamos, uma proposta de bolsa de umas 40 páginas com esses gráficos todos dos nossos indicadores, né? Então, e a gente recebe uma bolsa, uma verba por 3 anos. E essa verba é para os custos que a gente paga a estudantes na pós-graduação, para eles serem bolsistas, digamos, eles assistentes editoriais para o pago. Então, nós temos um sistema que é meio híbrido. Se temos apoio da instituição, obviamente, né, através desses apoios, digamos, apoio institucional através de verba, e temos também algum dinheiro pelas assinaturas, né? Então, isso nos ajuda. O nosso problema é que eu, como, digamos, editora-chefe, eu invisto muito do meu tempo nessa revista, mas eu não recebo reconhecimento acadêmico. É considerado service, não é considerado serviço, não é considerado pesquisa, entendeu? E, na verdade, sim, no Brasil a gente estaria vinculado ao que chamamos de extensão, né? Uhum. Quem é editor de uma revista faz um trabalho de extensão porque é um produto que vai ser gerado para fora da universidade, né? Então, nós estamos, como eu falei, nesse sistema meio que híbrido, que recebemos uma espécie de verba, e ao mesmo tempo, essa verba, na verdade, são bolsas para estudantes, né? Então, eu como editora não recebo nada, é tudo trabalho voluntário, também os membros do conselho, é todo trabalho voluntário, e quem recebe esse dinheiro são os estudantes que estão como a sua bolsa, né, de estudos, é através de um trabalho como assistente do editor. Então, é mais ou menos por aí. Mas, em princípio, também é muito trabalho e nós fazemos porque temos esse compromisso, né, com a nossa profissão e com a revista. Então, é isso aí. Não sei se há alguma outra pergunta. Não sei, eu até tenho, mas eu vou abrir para o público, né? Porque nós temos ainda uns 15 minutinhos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida, fiquem à vontade. Eu tenho... Okay, Anne. Estão me ouvindo? Sim, Anne. Eu tenho uma pergunta para a Odile e também para a Vássia, que para ver assim mais ou menos o que elas pensam, porque as duas são além de editoras, são autoras também, porque eu conheço a Vássia como escritora, né? Então, ela tem uma escrita autoral que eu acho super importante, né? E já li os artigos da Odile e também vejo, além da tradutora que ela é, essa questão autoral que se relaciona com a capacidade de ter uma escrita acadêmica bem elaborada, e eu acho que isso agrega na questão editorial. Mas a minha pergunta vai para as duas, pensando como poderíamos pensar a formação de novos editores e a formação de novas equipes, pensando lá na graduação, né? Lá naqueles estudantes que estão lá no primeiro, no segundo semestre, né? Porque eu acho que no nosso país, agora, cada vez mais, é importante a formação de leitores, né? Eu acho que, uma vez leitor, você vai ter a capacidade de escrita cada vez melhor, né? E pensando nas equipes editoriais, né?
essa questão de incentivar lá na graduação aquele estudante que está começando sobre a importância, né, de desenvolver sua escrita ou desenvolver sua capacidade leitora, né? Então, eu pergunto para a Odile se lá se no Canadá, em Alberta, né, se pensa isso, se pensa um incentivo na formação de novas equipes de forma ampla, né, como um convite para que eles pensem sobre isso, e como a Vácia, como autora, escritora, poeta que ela é, como ela poderia pensar isso aqui para nós no Brasil? Porque eu vejo assim, ó, no Chile era muito frequente, é frequente, as disciplinas de escrita criativa e as disciplinas de escrita acadêmica. Então, na escrita criativa, você estimula o estudante a produzir seus textos e em curso se discute aquele texto. E se discute aquele texto, olha, Vácia, não gostei, o teu conto aqui eu não entendi, né? Ou a disciplina de escrita acadêmica. Olha, Vácia, olha, Odile, aqui nessa introdução não entendi teu argumento, né? Então, muitas vezes, o fato de criticar um texto, talvez a gente não exercite tanto. Essa é a minha pergunta. Como que nós podemos fazer? E eu acho que essa formação de novas equipes editoriais, nova forma de pensar isso, vai estimular formação de leitores e formação de autores. É isso. Obrigada. Adorei a fala de todos. Você quer falar, Vácia? Não, pode responder primeiro, Odile. Eu falo. É uma coisa que nós fazemos o tempo todo, né? E em relação a isso começar na graduação, eu acho que é ótimo, né? Nós temos, por exemplo, lá em Alberta, temos um programa que é chamado Honors, né? Que são estudantes na graduação, mas que eles já estão, não sei se tem aqui Honors, digamos, um patamar, digamos, um pouquinho mais acima, né? Que eles têm um desempenho maior, né? E eles organizam seus próprios, digamos, congressos, né? Tem um congresso onde eles apresentam, já começa a fazer pesquisa ao nível da graduação, e eles apresentam esses trabalhos. Então, ter esses fóruns abertos para o pessoal poder apresentar trabalho, ou trabalhar diretamente com um professor numa tese de honors, né, ao nível da graduação é importante. E também esquecemos de falar que também existem revistas que são uma coisa intermédia, né? Que são as revistas dos estudos da pós-graduação, Graduate Reviews, né? Que elas são completamente gerenciadas por estudantes, né? Então, existem revistas, tanto, não muitas na graduação, mas bastante na pós-graduação. E essa é uma boa escolha para quem está começando a publicar, escolher publicar numa revista que é gerenciada por estudantes. Então, eu diria que isso já existe, mas é óbvio que poderia ainda se incentivar mais. Desculpa só abrir um parênteses sobre isso, dividir as revistas entre a revista de alunos e de professores, né? Que no Brasil teve isso em um certo momento, mas agora isso foi totalmente abolido. Teve um momento em que justamente Anuário de Literatura é um bom exemplo, né, Jair, que foi pensada, não é, Tânia, para ser uma revista para publicar o trabalho dos alunos da pós-graduação em literatura, e com o tempo ela foi ganhando um formato, e também as políticas sobre revistas no Brasil foi mudando, e agora é uma revista que não temos mais essa divisão, né? Professor e aluno podem publicar desde que sejam avaliados, né, pelos pareceristas, etc. e tal. Sim. Não há mais essa divisão no Brasil hoje. O que eu ia falar é que nós, por exemplo, não é que um aluno da pós-graduação não possa publicar, né, na nossa revista. Nós publicamos também trabalho de doutorandos, de mestrandos. Mas o que eu estou falando é que tem revistas que elas são gerenciadas completamente por estudantes na pós-graduação. Então, é revista, digamos, deles. E isso, pessoalmente, eu acredito que tem um papel, né, também na formação desses estudantes, inclusive organizar os próprios congressos, organizar as próprias revistas. Claro que também é um trabalhão, porque eles não vão ter o mesmo apoio que vai ter uma revista, digamos, já que tem verba, ou que tem outras
acesso a outro tipo de recursos. Mas interessante que aqui isso já, bom, sumiu. Isso foi ultrapassado, só ainda ampliando um pouquinho, no nosso caso aqui da UFS, que a gente tem a revista Mafuá, como a Tânia colocou aqui no chat, justamente foi pensada também para alunos de graduação, e agora ela ampliou, aceita contribuições de qualquer pessoa. Na pós-graduação em estudos da tradução, por exemplo, nós criamos a pós-graduação já tendo uma revista, Cadernos de Tradução, que nasceu em 96 e a pós-graduação iniciou em 2003. Então, a gente já nasceu com uma revista mais ou menos forte, e depois, como havia essa política de se ter a revista de alunos, nós até criamos 2 revistas de alunos, mas depois o programa tinha três revistas e o colegiado, num determinado momento, achou melhor ter apenas uma revista e concentrar os esforços, porque era o esforço sempre de alguém individualmente concentrar os esforços em apenas uma única revista, mas não que isso inibiu outras revistas, como é o caso justamente da Corpus, que tem, na minha opinião, outro papel e que é muito importante, né? Era um pouquinho isso, né? Não sei. O William aqui colocou umas perguntas. Vássia, desculpa, eu te cortei, né? Porque tinha. Não, só respondendo a questão que a Mary colocou. Lembrando que até a Dice me mandou aqui pelo mensagem, depois eu vou convidar a Dice para ela mesma se colocar aqui, porque ela quem criou a Corpus, né? A Corpus, ela estava me lembrando que ela nasceu na graduação, né? Quer dizer, com alunos da graduação. Os primeiros anos eram só alunos da graduação quem fazia a Corpus, né? Agora, respondendo brevemente a questão levantada pela Mary, eu acho, Mary, que, pelo menos na UFSC, dentro do currículo mesmo, eu não me recordo de haver disciplinas voltadas especificamente para a escrita acadêmica, né? Mas sei que existem como optativas, né? E sei que existe também, acho que iniciativa da BU, se não me engano, nesse sentido também, de propor minicursos sobre escrita acadêmica, né? Em relação à escrita criativa, eu acho um pouco mais complicado, porque são gêneros textuais muito diferentes, né? A escrita criativa e a escrita acadêmica. Você pode escrever muito bem um conto, como você deu o exemplo de conto, por exemplo, né? Ou um poema, ou ficção, que seja. Isso não significa que você vai conseguir escrever bem um artigo de fundo, né? Porque são realmente textos, gêneros muito diferentes, né? Você lida com o texto de forma completamente diversa, né? E eu digo isso por experiência própria, porque eu apanhei bastante quando eu resolvi me dedicar a essa questão da pesquisa, né? Quer dizer, apanhei e continuo apanhando, porque o texto, para mim, ele é sempre um desafio, né? Então, são gêneros muito, muito distintos. Em relação à questão de formação de equipes editoriais, eu não sei, talvez eu acho que nisso eu concordo com o Odile. Isso é o tipo de iniciativa que é muito interessante quando surge dentro dos próprios alunos, né? Por exemplo, existe, acho que dentro da UFSC, a possibilidade de você criar núcleos ou laboratórios, né? Por exemplo, um laboratório de edição que funcionasse como o nome já está dizendo, como laboratório, né? E que fosse treinando as pessoas interessadas nesse processo editorial, né? Aí, no caso, no processo editorial específico de publicações de periódicos científicos, que também tem um desenho muito diferente por exemplo, de revistas de literatura, de revistas jornalísticas, mesmo online, né? Não sei se respondeu a tua questão. A Dice Andréia, Dice, acho que podia falar um pouco mais sobre essa questão da revista criada por
por alunos na graduação. Ela tá aqui. Não sei. Dirce, sim, Dirce quer falar, senão a gente passa para a pergunta do William, para o Jair, que ele deixou escrito. Dirce, hello. Acho que vamos passar... Ah, a Dirce não sabe entrar. Acontece. Deixa eu ver se eu acho a Dirce e conecto o som dela aqui só um momento. Como eu faço para falar? Quem quer falar? André. Só um pouquinho, André. Eu estou tentando ativar. Ativei o som da Dirce. Dirce, tente falar. Vamos ver se a gente te ouve. Dirce, ela não está ouvindo. Bom, então, vamos só passar para o William primeiro e depois para o André. Tá, eu posso falar então, Andréia? Sim, claro. São a pergunta do William, que se refere a... deixa eu só retomar aqui, sobre dossiês organizados na revista. Na Anuário, a prática tem sido a de encaminhar um pedido de dossiê para a comissão editorial, para que então a comissão avalie se está de acordo com o escopo da revista. E a partir da agenda disponível de publicação, de editoração, sempre envolvendo interinstituições, então, de propostas por duas professoras ou dois professores de instituições diferentes. E aí a gente abre uma chamada normalmente. Outras revistas têm dinâmicas diferentes. Essa sobre velhice é uma chamada que foi elaborada por nós, pela comissão editorial mesmo, assim como o em homenagem à Conceição Evaristo em 2018. Isso, 2018 para 2019. Nós que idealizamos a chamada, sem haver a proposição de professores docentes. Ok. Não sei se respondeu, acho que sim, né? Uma coisa... Posso? Sim. Uma coisa importante que a Tânia falou aqui no chat e que foi falada muito rapidamente é a questão dos pareceristas, né? As revistas estão indexadas. Elas têm um alto grau de exigência. Não sei se a Tânia quer falar, que ela está aqui. Tânia, não? Fala, Tânia, de repente, queremos te ouvir. O assunto é importante. Deixa eu ver se eu consigo ativar o som da Tânia. Não estamos te ouvindo, Tânia. Acho que ativei o som. Tânia? Não tô... Ele ativa e desativa. Não estamos ouvindo. Não estou conseguindo ativar o teu som a partir do meu aqui, Tânia. Bom, eu vou dar continuidade. Uma pena não poder ouvir a Tânia, mas a questão dos pareceristas, né?
principalmente, é um pouco diferente com a Corpus, né, mas com a Anuário e a revista que o Odile coordena, por estar na Scopus, Web of Science, né, as exigências são enormes, né? Nós, enfim, nós sabemos bem disso, né? Como que vocês lidam, então, com essa questão dos pareceristas? Porque muitos demoram muito tempo, a gente envia o material para ser dado parecer, tal, e os pareceristas demoram, mesmo que você cobre, né? E como é um trabalho voluntário, fica complicado, mas nós trabalhamos com prazo, certo? E é inevitável cobrar, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho das experiências aí sobre os pareceristas nas revistas que vocês editam. Se o Jair quiser começar, eu posso continuar? Posso começar, então. No início eu mencionei quem está da equipe editorial, quem trabalha diretamente com o processo do envio dos convites para aparecer é a Dani, são, né, os apelidos, né? A proximidade faz com que a gente chame as pessoas pelo apelido, a Daniela e a Isabelle. Então, elas, por conta desse fluxo muito grande de controle, trabalham conjuntamente para monitorar o envio dos textos para aparecer, o tempo de resposta ou falta de. Nós estamos tentando alinhavar isso justamente por conta dessa questão que você apontou, Andréia. Às vezes a pessoa demora muito tempo ou sequer responde, então nós usamos o sistema a nosso favor também. Se a pessoa não respondeu o convite, não respondeu o lembrete, nós vamos compondo os pareceres até duas pessoas conseguirmos 2 pareceres, ou indicando o aceite, ou recomendando revisão, ou algo assim, ou recusa, que é seguindo aquele esquema apresentado pela Odile. E os pareceres discrepantes. Temos mais dificuldade quando são temas ou textos muito específicos, né? Nós tentamos manter esse comprometimento de encontrar pessoas que possam efetivamente contribuir no parecer para o texto e, quando publicado, a qualidade seja efetiva e contundente. Os retornos dos autores e das autoras é interessantíssimo, fazendo ajustes e ampliando as discussões. É um trabalho que é muito invisível nos bastidores, mas que a gente que vê e acompanha percebe o quanto é importante. Eu trabalho na Anuário com a edição final, com a diagramação, organização do texto no PDF e para subir no sistema. Nós não temos nenhum bolsista ou algo assim que possa colaborar com a gente. E a Bianca e o Elton fazem a mediação com os autores e analisam, revisam os metadados, notas de autoria mas já é a fase pós-avaliação, que para a gente é muito complicado seguir esse padrão que se espera, sei lá, de 3 meses, por exemplo, porque o texto, até nós fazermos essas avaliações, é um trabalho muito artesanal da gente. Sim. Odile? Pois é, como o Jair falou, não é um trabalho eu diria, falando em inglês, hands-on, né? Mas eu tenho a sorte que eu tenho um conselho editorial. Então, somos 8 pessoas, né, no conselho. Eu sou a diretora, mas eu
Eu recebo o artigo, faço a primeira leitura, digamos, para ver se ele realmente está no escopo, né, da revista, se vai. E daí eu passo esse arquivo para o pessoal do meu conselho, que eu trabalho como eu falei, com 8 professores, todos eles são do universidades canadenses, especialistas em diferentes áreas. Então, nosso problema é que somos uma revista muito geral, né? Então, nós podemos receber tanto um artigo sobre literatura medieval, né? Quanto um artigo sobre ciberliteratura. Pode ser uma coisa sobre a Espanha, pode ser uma coisa sobre literatura latina, Latin literature, né? Latino literature. Então, o escopo é tão amplo que temos que ter especialistas, digamos, ao nível do conselho editorial, que eles que vão mandar, né, o artigo para quem é o especialista em Siglo de Ouro, né, quem é o especialista em Borges, quem é o especialista em cinema. Então, e isso é um trabalhão também para eles, que eles é que tem que procurar a pessoa. Eles têm. E eu faço também esse trabalho de conselho editorial na minha área de especialidade, né? Mas mesmo assim, tendo 8 pessoas e comigo 9, não, assim, estamos cheios de trabalho o tempo todo. Então, às vezes, eu tenho que me desculpar eu vou mandar 4 artigos para você e você tem que conseguir os pareceres para esses 4 artigos. Tem outros 4, porque veja bem, são mais de 100 artigos que a gente recebe, uma pessoa só não conseguiria fazer o acompanhamento, né? E, obviamente, você está procurando pessoas que são top, né? Mas, às vezes, você, como falou já aí, não recebe resposta. Quando é um artigo que eu decidi que eu vou procurar os pareceres, às vezes eu já mando para 4 pessoas, né? Pensando que 2 delas não vão responder. Então, eu queria atrás, né? Certas áreas que são muito específicas, por exemplo, literatura do catalã, tem muitos poucos especialistas, né? Então, eu tenho que... Bom, a gente tem que já pensar que não vai ser tão fácil, né? Você procurar e ficar cobrando, né? Nós não usamos, o processo nós fazemos manualmente, porque o problema nosso é que o sistema OSJ, que nós temos também esse Open Source Journal, mas ele não faz anonimização de arquivos, né? Então, para você poder manter o arquivo realmente anonimizado, tem que fazer manualmente, né? Ele vai ter aqueles metadados no arquivo, onde se uma pessoa curiosa consegue ver quem é o autor, que é uma coisa que não podemos permitir. Então, é isso, né? E é um trabalho, mas é um trabalho muito interessante e mesmo as pessoas, o meu conselho, eu fico muito, muito agradecida porque eles que me apoiam, né? Eu não poderia fazer esse trabalho sem eles e também sem os assistentes que fazem esse trabalho que também é importantíssimo de diagramação, de todo o trabalho de apoio, né? E que também eles têm contato também com os autores, já no nível de uma correspondência, digamos, um pouco mais mais de rotina, né? Então, isso aí. Obrigada, Odile. E eu vou finalizar com o André, que queria fazer uma pergunta. Não sei se o André ainda está online. Tô sim. Então, nós finalizamos com a tua pergunta, né? Porque a gente tinha programado até 4h30 para não ficar muito cansativo, né? Essa coisa de ficar só olhando nos quadradinhos, como eu falei no início, plagiando aqui a Tânia, né? Ela não é muito agradável, mas por hora é o que temos, né? E a gente finaliza então com a tua pergunta, André. Tá E teremos outras sessões e a Tânia vai ser convidada para falar da REF logo logo e vamos falar sobre a experiência com outras revistas também, né? Vamos continuar o diálogo. André, passo a palavra. Tá certo. Se quiser ligar o teu vídeo para as pessoas te verem. Espera aí. Fique à vontade. Eu volto. Você silenciou o seu microfone, André. Eu não consigo me colocar no vídeo. Ah, então tudo bem. Então fale. Então, boa tarde a todas e a todos. Gratidão por essa live, por sanar muitas dúvidas que eu
tenho, que eu tenho, porque é um universo completamente novo para mim, né? Eu não tenho esse hábito de publicar em revista. Eu achei muito interessante, quero parabenizar a professora Dice pela a colocação dela, quando ela diz que a Corpus tem um papel político importante, né, de dar voz e visibilidade para quem está começando, que seria o meu caso, né, que para mim, às vezes, eu vou criando medos e barreiras, pensando que a publicação em revistas é uma coisa super difícil, né, e tem e aí vem a professora e diz que tem essa questão, tem uma revista que preza por essa questão, além só não do academicismo puro, né, das dificuldades do academicismo e tudo, mas também pela visibilidade e voz de quem está começando. Então, eu gostaria de perguntar para a Vássia qual o caminho que eu devo percorrer como, né, um novato nesse âmbito, para quebrar as barreiras entre os meus fantasmas, né, os meus medos de publicar, e as facilidades que às vezes existem, mas que nós que estamos entrando não sabemos, né? Além de e como eu faço para mergulhar nesse universo de publicações em revistas e ficar mais dentro desse universo, mais dentro desse campo, para eu ter mais segurança, né? Para poder seguir e tentar publicar. A minha pergunta seria essa. E outra coisa que eu achei interessante, importantíssimo, essa questão que a Vássia colocou de não haver não haver uma abertura para que nós, graduandos, quando estamos na graduação, ficamos mais por dentro dessa questão de editorial, de publicação em revistas, né? Porque às vezes nós temos o dom, nós gostamos, mas nós não sabemos, eu nem sei qual é o papel de um editor, eu não sei os meandros de uma revista, estou ouvindo vocês falando aí, meu Deus, quanto trabalho, né? A professora Odile falando, quanto trabalho, muito trabalho para pouca gente. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Qual o caminho que eu devo seguir para eu adentrar esse universo de publicação em revistas? Vássia. Tá bom. Tudo bom, André? Bom te ver aqui. Tudo bem, querida? Saudades. Bom te ouvir, muito bom te ouvir. Então, eu acho que acho que o primeiro caminho eu sempre digo que antes da escrita está a leitura, né? Então, é importante você mapear revistas acadêmicas, né, que são do seu interesse, né, que tem a ver com o que você pesquisa, conhecer as revistas, né? Pode começar pelo próprio portal de periódicos da UFSC, né? Na USP também, enfim, nas universidades federais. Acho que é importante conhecer, em primeiro lugar, as revistas, né? Porque a partir do momento que você vai conhecendo as revistas, você também vai sabendo quando você está precisando publicar ou quer publicar um artigo ou uma resenha de algum livro recém-saído no mercado editorial, você já começa a saber qual a revista dentro daquele leque que você conhece, né, se adequa àquele texto, né? Ou melhor, qual delas o teu texto se adequa melhor. Acho que esse é o primeiro passo, né? Conhecer as revistas, ler as revistas, enfim. Pode começar pela Corpus também, que é uma revista bem aberta. Eu acho que é isso. Não sei se respondi, André. Não, sim, isso, gratidão. Ok, vou procurar, vou me inteirar mais da Corpus e de outras mais. Sim. Estava aqui no modo silencioso e falando, desculpe. Agradeço a participação da Odile, do Jair e da Vássia e
dos que nos seguiram, né? Foi ótima essa conversa, esse primeiro diálogo. Em breve teremos outro. Obrigada. André, eu posso só finalizar aqui, que eu acho que é uma coisa importante para a gente pensar, Claro. 2 minutinhos. Inclusive, o que a gente está fazendo aqui hoje é exemplo disso, né? Essa questão que está sendo colocada para a sociedade agora de ter que se criar novas formas de estar interagindo e dar continuidade ao trabalho, né? Eu tenho acompanhado o Festival do Conhecimento que a UFRJ está promovendo e segue até o dia 24, em comemoração aos 100 anos da universidade. E ontem eu assisti, uma das palestras que eu assisti, eu queria comentar isso para encerrar, porque eu acho importantíssimo, com o professor Manuel Gándara, que é venezuelano, ele é diretor do Instituto de Joaquim Herrera Flores, né? E ele fez uma crítica, a gente está falando muito dessa questão do novo normal, né? As lives são o novo normal, né? Você está no Instagram, você está seguindo a produção acadêmica pelas redes sociais, é o novo normal, né? A EAD, como alternativa do isolamento social, pode ser o novo normal. E eu acho fundamental o que ele falou, porque ele disse que o novo normal é cinismo, né? O novo normal não existe. O que existe agora, o que está tentando existir agora, e agora são palavras dele, é normalizar a exploração, né? Normalizar o racismo. E quando ele fala em normalizar a exploração, ele está incluindo essa questão do trabalho remoto e incluindo, inclusive, a necessidade que nós temos que estar no meio desse isolamento social, acessando, por exemplo, as plataformas digitais, né? Porque nós temos que mostrar que continuamos produzindo, apesar de. Então, é só isso. Eu agradeço muito a oportunidade, obrigada e sucesso nas próximas rodas de conversa. Muito obrigada, Vácia, por essas palavras finais, muito necessárias. É importante lembrar sobre isso, né? E, bem, que isso sirva para a gente continuar refletindo e continuar os nossos próximos diálogos. Um abraço e obrigado para todos e todas que participaram. Até. Tchau. Um abraço. Muito obrigada. Tchau, tchau.